Olá, gente. Estamos na madrugada do dia 24. Interessante que estávamos aqui conversando uma conversa com o Criador, com uma potência maior e com a força maior e com a magnitude mais forte de todo o espaço universal, sideral, eterno e celestial. Acima desse ser, sabemos nós que não existe ninguém maior do que ele. Antes de vocês iniciarem esse vídeo ou verem por onde passar esse vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o seu joinha, deixasse o coração vermelho, deixasse o seu comentário e naquela chavinha que faz tipo uma curva, compartilhasse para com outras pessoas, para que esse vídeo alcançasse não só o corpo, mas o espírito e a alma de muitas pessoas. Nós estamos dentro de uma madrugada, um período onde nós sabemos que são horas noturnas, onde nós temos muitos espíritos como eguns, quiumbas, espíritos do mal, que vêm trabalhando para destruir vidas, caminhos, fechar portas, trazerem doenças. Mas sabemos também que quando nós dedicamos a conversarmos uma conversa com o eterno, o magnífico, o divino, que criou todas as coisas. Às vezes existem coisas na nossa vida que parece que chegamos ao fundo do poço. Mas quero te lembrar nesta madrugada que a Bíblia é um dos livros que sofreu muitas transformações, desde o hebraico, o grego, o latim, até chegar no nosso idioma, com muitas mudanças. Então existem muitas coisas que são bem questionadas, dogmáticas de homens que criam os seus dogmas e aprisionam os seus membros dentro desses dogmas. Eu venho aqui dizer que você pode ser livre de muitos dogmas que você segue dentro de uma instituição religiosa. Porque, na verdade, a religião, ela não te une a Deus. A religião, ela te separa daquilo que é santo, divino, daquilo que é magnífico, daquilo que é espiritual. A religião, quando eu falo da religião, eu não estou frisando um grupo de evangélicos. Eu estou frisando a religião em um todos, tá? Seja ela da ordem que ela for, existem aqueles que querem ter as suas divergências e por isso, muitas das vezes, a nossa vida também ela fica travada. Vai aqui um conselho meu nesta madrugada para você, que nós devemos, tem duas coisas que o grande Deus, o grande Senhor, ele não vai perdoar. Primeiro, uma blasfêmia contra o seu Espírito, o Espírito Santo. E segundo, aquela pessoa que não consegue perdoar o outro também não será perdoado. Esse é o pecado que não tem perdão. Jesus, ele disse que nós devemos perdoarmos para sermos perdoados também. Então, se você, do que adianta ministrar uma palavra, do que adianta você estar
na sua casa espírita, no seu terreiro, se você não perdoa uma pessoa, ou até mesmo um consulente seu, talvez, né? O perdão é uma das armas que abre caminhos, abre portas e nos abençoa. Eu mesmo custei entender que eu precisava liberar o perdão. Liberar o perdão não me obriga a viver ou conviver com a pessoa, mas sim de falar com ela, de conversar com ela, isso sim. Porém, nós devemos tomar cuidado em algumas atitudes. Eu fui já questionado por um vídeo que eu gravei, eu usei esse mesmo termo, né? Muitas pessoas, elas pensam que mudaram e não mudaram. O que eu quero dizer, gente, é que nós temos que ligarmos nas dimensões, porque o Senhor usa os recursos para trabalhar para as nossas vidas, tá? Tanto anjos como arcanjos, serafins, querubins. A Bíblia é um livro que eu creio nele, tá? Mas nós temos que entender que a nossa fé, você não está ouvindo isso aqui de um homem. Eu não sou o mais sábio de toda a história, mas que não conheço do Evangelho. Eu já ministrei por muitos estados do Brasil, por muitos lugares, por muitos templos e religiões. Hoje eu digo para você, eu não tenho a religião comigo. Eu tenho Cristo comigo. Independente de eu estar na religião, de eu ir até uma congregação, mas eu não trago a religião comigo, entende? Eu trago Deus e Cristo comigo. Independente de ser evangélico, ou espírita, ou etc., que eu não vou ficar frisando o nome aqui, não que eu tenha algo contra, pelo contrário, né? Eu parabenizo a todos, entendem, gente? Não, isso não vou falar, criticar ninguém, não estou aqui para isso, por questão de respeito aos sacerdotes das suas respectivas instituições, às sacerdotisas, né? Então eu respeito a cada um deles e os seus líderes também. Então eu quero te convidar a fazer a sua parte. Madrugadas, horas noturnas, vamos passar a acordar, vamos passar a demandar, a buscar, porque muitas das vezes nós precisamos pararmos num posto de combustível espiritual e abastecermos-se a nossa alma da espiritualidade, para que nós tenhamos uma boa áurea, para que nós conseguimos que o Espírito de Deus esteja em nós, né? E que a gente tenha a condição de entender, de ver, ouvir a verdade para aquela pessoa que nos procura, né? Eu vou usar uma linguagem que usa muito, na linguagem espírita, quando um consulente, né, nos procura para atendê-lo, alguém, para a gente atender, para a gente estar pronto e preparado. Aconselho você, não fale dos seus planos, objetivos que você quer fazer para com outras pessoas. O poder é liberado de Deus para os seres que guerreiam. Deus envia seres a guerrear, desde o sideral ao universo, ao mundo espiritual. Existem batalhas que você não está vendo nessa hora, mas que o Senhor, através da sua ordem, está batalhando por você. Então seja sincero. Se você é um evangélico, então seja de verdade. Porque evangelho não é carregar uma Bíblia. Evangelho não é falar em línguas. Evangelho, na verdade, é amar seu próximo como a si mesmo. Perdoar, para que você possa ser perdoado. Do contrário, você não precisa nem procurar uma outra religião, de qual for a matriz, ou africana, ou indiana, ou enfim. Eu não vou ficar falando de todas aqui, correto? Pois muito bem, você está falando com
Como não existe ex, independente de eu ter um dia saído do Evangelho, né, eu continuo sendo cristão, porque eu não sou evangélico, eu sou cristão. Evangélico, isso é uma história que dá muito trabalho. Eu creio em Deus sobre todas as coisas. Acredito nele, mas aprendi com o tempo, principalmente 2025, que estamos findando, que é um ano que me deu a liberdade de te ensinar e aprender com você. Eu quero deixar um abraço nesse vídeo para todas as lideranças de todas as religiões. Então prestem bastante atenção. Se você tem fé, como um grão de mostarda, o problema não pode ficar te agravando. Tirar desse monte, ergue daqui para lá e assim acontecerá. Que nesta madrugada seu caminho seja literalmente aberto. Que você chega quando você vai ver Zaqueu, Jesus hospedando na casa de Zaqueu, ele era um publicano. O Jesus que os evangélicos pregam, que eu preguei, muitas das vezes de forma errada, criticando as pessoas. Jesus veio para pessoas, para quebrar protocolos, quebrar as regras e mostrar quem ele é. No meio da multidão ele escolheu Zaqueu para descer na casa de Zaqueu, e todos questionaram porque ele era um publicano, cobrador de imposto. Enquanto lá fora todos estavam criticando, Jesus estava na casa de Zaqueu e tendo uma conversa. E Zaqueu dizendo de tudo que ele tinha se arrependido. Se ele tinha pegado dos pobres, ele ia devolver. E se ele tinha defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes mais. E o pai vai dizer se também era filho de Abraão, ou sobre ele está a promessa. Eu quero te dizer que Deus é alguém que recicla. Ele não é aquela pessoa que você pega e joga fora. Ele estava sempre com prostitutas, mulher do poço de Jacó, Maria Madalena, Zaqueu publicano e tantos outros, se fôssemos frisarmos aqui, que muitos pastores hoje virariam o rosto ao passar por estas pessoas. E você, meu amigo, que faz esse tipo de trabalho, lamento te informar, o que te garante que você é pastor pode ser a convenção que você pertence, talvez seu CNPJ, talvez isso pode fazer um pastor. Mas as suas ações não condizem com aquilo que diz a Bíblia. E se não condiz com aquilo, você simplesmente não chega a lugar nenhum. Nós, tanto líderes, né, religiosos, espíritas, líderes de todas as formas, né, seja eles os líderes luciferianistas, satanistas, esoteristas, seja quem for, nós precisamos amarmos. O amor, ele consegue nos trazer uma energia positiva. Se eu fosse falar de todos os assuntos aqui, eu teria que gravar vídeo o dia inteiro, né? Vocês que gostam do meu trabalho, dos meus conteúdos, deveriam aí daqui a pouco estar doando um aparelho com mais qualificações. Nesta madrugada, eu quero simplesmente lembrar isso a você. Não perca a sua fé. O seu combustível esteja sempre nas madrugadas, nas horas noturnas. Quando tudo está dormindo, são horas que invadem os seres espirituais para tentar sugar a sua energia, fechar suas portas e não permitir que você seja literalmente um homem e uma mulher abençoada por Deus. Se você segue a sua religião, faça com fé. Tudo que você vai fazer, faça com fé. Coloca primeiro o nome de Deus. Nada do que se fez sem Deus vai funcionar. Precisa do nome de Deus. Independente que você tenha uma outra crença, mas o nome de Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Ou Javé, né? Tem que estar em primeiro lugar.
Haja visto que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, né, ele salva Zaqueu, porque ele escolhe. Você vai entender que o Evangelho é o braço de um mendigo estendido. A fé, melhor, é o braço de um mendigo estendido ao braço de um ser de misericórdia e de poder, que é Jesus Cristo, dizendo: se você vir a mim, eu não te lanço fora. Aconteceu isso com Pedro quando ele estava afundando. Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse que ele era um homem de pequena fé, mas ele foi sozinho andando e voltou andando com Cristo. Então, mesmo quando estamos dependentes, vamos estender o nosso braço ao Criador para que ele segure e assim ele possa dispensar seres celestiais, seres de todas as formas, para batalharem ao nosso favor e nos guardar adiante, diante, dos lados, por baixo e por cima. Fique com esta palavra nesse vídeo, nesta madrugada, meditando sempre. Compartilhe, por favor. Curte, comenta, tá? Se fosse um vídeo falando de bobeira, mas eu estou tentando instruir você que nós devemos estarmos em propósitos seríssimos, tá? Gente, muito sério em muitos lugares, ok? Então, aqui fica meu abraço a você que gosta de conteúdos que fala de aconselhamentos, você que gosta de conteúdos que fala de melhorias, né? Estamos aqui para fazer aquilo que ordenar o Pai e também toda a espiritualidade que nos ordenar, né? Nós estamos aqui, eu quero te falar para você que depende de algo, estamos aqui para te ajudar em todos os aspectos. Financeiramente, nós não temos, nós carecemos de ajuda para que nós possamos prosseguir com um trabalho te atendendo todos os dias, né? Te atendendo através pela via WhatsApp, te atendendo pessoalmente, você que já bateu em portas e não resolveu nada, não tem nada que resolva com você. Eu estou aqui te garantindo. Garanto para você que o dom de Deus, da espiritualidade e a força está sobre a minha vida. E lhe garanto que posso, não no meu nome, mas o nome daquele que tudo pode, o nome de Javé, o nome de Deus, e de tudo aquilo que Ele utiliza sobre a minha vida para te ajudar. Não quero colocar nomes aqui, tá? Você estará sendo sim livre de todo mal. Não tenha medo. Se algo te desenganou, se alguém batalhou contra você, procure. O nosso nome está aqui, Josmar. Meu telefone vai ficar na descrição desse vídeo. Eu espero que você alcance aquilo que você precisa. Um excelente abraço nesta madrugada. Lembre que, na verdade, o Evangelho é libertação. Paulo teria todos os motivos para não pregar o Evangelho. Primeiro, pela sua fama da sua vida. Segundo, porque o Cristo que ele pregava morreu numa cruz crucificado como um ladrão. E terceiro lugar, porque na época o povo lá não aceitava o Evangelho que eles estavam pregando. Ali, se não me engano, os romanos. Mas presta bem atenção, nem assim ele desistiu. Ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Independente de qual seja a sua religião ou a minha, eu estou aqui para te atender. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque dele é o poder de Deus. Beijão a todos, tá? Paz para todos, tá bom? Que você seja abençoado, rica e abundantemente. Ó, esse beijo é com carinho, tá? Com muito amor. E eu espero você aqui. Espero você aqui compartilhando, comentando e dizendo: eu recebo. Eu creio que o meu braço estendido, receberei o outro braço estendido junto ao meu, segurando e dizendo: não tema que eu estou contigo. Que Deus abençoe você, que a sua fé esteja muito crendo naquilo que Deus pode fazer no sideral, no
mundo espiritual no plano terreno. Há segredos que em breve vamos estar falando aqui, tá? Não se assuste, nosso compromisso não é com o homem, é com o eterno e com toda a espiritualidade. Deus abençoe a todos.